Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Oi gente, tudo bem? Eu sou Dioné de Macedo, arte educadora, apaixonada por arte, por educação patrimonial e por tudo que envolve cultura. Com isso, eu comecei há muito tempo atrás um trabalho com os meus alunos a respeito da valorização do lugar onde eles viviam. E aí saiu um projeto que teve no início o nome de Essa Casa Tem História, onde eles escolhiam quais as casas da cidade que eles acreditavam ter uma história legal para contar. E a partir daí, a gente descobriu que porque a gente mora aqui em Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai, com a vizinha cidade de Rivera, que essas cidades, além de serem muito juntinhas, elas também tinham coisas muito parecidas na arquitetura. E então aí começamos a realmente pesquisar sobre a arquitetura eclética da Fronteira da Paz. Então, nós vamos ficar aqui juntinhos por 4 episódios, por 4 videoaulas que vão falar a respeito justamente da arquitetura eclética da Fronteira da Paz, que está assentada nas cidades de Santana do Livramento e Rivera. Santana do Livramento no interior do Rio Grande do Sul, Brasil, e Rivera no norte do Uruguai. Essas duas cidades, elas têm a fama de serem uma fronteira irmã, porque a gente tem uma fronteira seca, mas tudo isso a gente vai explicar, certo? A partir de agora para vocês entenderem bem, afinal, o que é essa história de arquitetura eclética da Fronteira da Paz. Por quê, gente? Porque na verdade essa arquitetura ela é praticamente única no mundo, e é isso que mais nos orgulha. E é por isso que a gente tem que preservar muito ela, certo? Então, a pesquisa que eu fiz, ela está relacionada apenas à origem das cidades, certo? Mas nós temos muito mais para explorar após essas 4 aulas e conhecer muito mais Santana do Livramento e a Fronteira da Paz. Essa nossa primeira aula introdutória, ela vai analisar um pouquinho o conceito de fronteira, afinal o que é uma fronteira. A segunda aula vai contar um pouquinho a história das duas cidades, Santana do Livramento e Rivera, para a gente ver por que tem essa fronteira tão unida, tão da paz. A terceira, a gente vai falar sobre a origem da cidade como urbanização. Então a gente vai começar sobre a história das praças. E a última aula vai ser quando a gente vai analisar estilisticamente a arquitetura das duas cidades. Então vamos entender um pouquinho, afinal de contas, o que é fronteira. Pragmaticamente, ali no dicionário,
fronteira, ela está diretamente ligada à palavra limite. Ou a gente pode até dizer uma linha que divide, uma linha divisória. A gênese dessa noção, ela é muito mais antiga do que a gente pensa. Ela é muito maior, inclusive, do que o que a gente chama de limite internacional. Os romanos, por exemplo, eles não tinham interesse em estabelecer limites nos seus domínios, né? Eles queriam ser os donos do mundo. No entanto, eles criaram um sistema administrativo defensivo que eles chamaram de limes. E esse sistema, ele era um sistema que ia até as bordas do império, onde eles conseguiam achar que eles tinham dominado. As limes seriam então um lugar de defesa para que os outros não conseguissem invadir. E, notoriamente, militaresca, né? Os militares estavam por ali. Bom, para estabilizar essas limes e essas fronteiras e cortar um pouco dos custos militares, os romanos, inspirados pelos gregos, introduziram a ideia de colonização autossustentada, né? Que chegavam ali na retaguarda, colocavam algumas pessoas, essas pessoas colonizavam aquele lugar, né? Ficavam ali plantando, né? Caçando e comendo naquele lugar, e automaticamente aqueles povos que se formavam ali davam o limite necessário para dizer que aquilo pertencia aos romanos. É o que eles chamavam de terra limitane ou agrilimitane. Então, o que a gente percebe? Que tem dois elementos essenciais relacionados à noção de fronteira. Um vai se referir à expansão dos povos e o outro à consolidação da apropriação, da colonização das terras conquistadas. A primeira posição que a gente pode ver mais adiante, tá, é a posição europeia, quando eles começam, né, a colocar os tratados de limites para definir as terras que foram conquistadas, certo? E automaticamente isso vai fazer com que se tenham vários tratados, principalmente aqui na América, né, depois da conquista dos espanhóis e dos portugueses. Com relação a essa posição europeia e a questão dos limites, a gente vai se dar conta, né, que passam-se anos e em meados do século XVIII, os tratados de limite entre as principais potências europeias começam a fazer referência aos estudos de topografia e levantamento feito por engenheiros para demarcação de limites, mesmo assim sem uma grande preocupação com a estabilidade das fronteiras. Tomamos então como exemplo os tratados de Tordesilhas, de Madrid e de Santo Ildefonso, que são referentes justamente à nossa região aqui. Somente no século XIX é que se completa, digamos assim, né, que se define a demarcação da maior parte dos limites internacionais, não só na Europa, mas em outras partes do mundo, principalmente aqui no Brasil e no Uruguai. A partir de tudo isso, a gente também vai entender que a palavra fronteira é muito maior do que um limite, uma linha ou uma demarcação territorial. A gente vai mostrar aqui para vocês que o conceito de fronteira também tem relação com um espaço, uma região. Então nós temos alguns tipos de fronteira. Nós temos a fronteira-zona, que se constitui na organização do espaço pelo homem e são caracterizadas por extensas áreas inabitadas, como florestas e montanhas, que fazem essa fronteira-zona. Existem as fronteiras-faixas, que apresentam as fronteiras com muralhas e grandes muros, tipo a muralha da China. Existe a fronteira-linha, que são demarcações que podem dividir organizações de grupos humanos em qualquer escala, que essa lembra muito aquela, né, dos romanos, as fronteiras-linhas, em que eles se acomodavam ali, né, primeiro a parte militar, depois aos pouquinhos ia chegando os agricultores, iam, né, cultivando a terra e já iam morando ali. E existe as zonas de fronteira, que segundo Sarkis, diz que são amplas franjas territoriais
de um lado e de outro das linhas de demarcação geográfico-políticas, no qual convivem populações com particularidades próprias que as diferenciam de outras partes dos territórios nacionais. Por isso que a gente diz que Livramento e Ribeira são zona de fronteira. Estamos numa zona de fronteira. Porque, na verdade, a nossa fronteira não se encaixa em nenhum dos três conceitos anteriores perfeitamente. Quais são as características da nossa fronteira? Primeiro, é uma fronteira seca. Não há também nenhum acidente geográfico que separe Livramento de Ribeira. Não tem um grande rio, não tem uma grande montanha, não tem floresta, não tem nada disso. O marco divisório geopolítico, ele corre ao longo de uma rua. Também temos um parque. E em Livramento e Ribeira, a primeira impressão que a gente tem é que as duas cidades, elas estão abraçadas. Porque, na verdade, toda a urbanização, o desenho das ruas, o reticulado dessas ruas, ele dá essa sensação de que a gente está abraçado, porque faz uma conurbação. Né? O que é conurbar? É quando a gente não sabe quando termina uma e quando começa a outra. Com isso, o caso específico de Livramento e Ribeira é uma evidência da coexistência desses dois conceitos de fronteira, fronteira-linha e zona de fronteira. Se por um lado existe uma história comum feita de afinidades identificáveis em diversos planos e um esforço de criação de pontes de diálogo, ainda subsistem resistências a diversos níveis suscitadas por um zelo em preservar a identidade de cada um dos lados da fronteira. Coabitamos o mesmo país construído de matéria fronteiriça. E com isso a gente tem uma localização e uma necessidade de vinculação que é característica inerente à zona de fronteira, assumindo então esse nosso caso tão específico e essa importância tão grande desse nosso lugar. Em Livramento, a primeira impressão de que a gente tem é que essas duas cidades, Santana do Livramento e Ribeira, elas estão abraçadas. O relevo da região onde elas foram construídas é muito pouco acidentado, tornando possível visualizar a cidade vizinha e os prédios ou pontos um pouco mais altos, dando a sensação de que as construções logo ali fazem parte da mesma cidade. Portanto, o espírito fronteiriço de seus habitantes integrados na prática de uma única comunidade, independentemente do lado da fronteira política em que estejam, é admirável. O povo compartilha valores, crenças, manifestações culturais, folclore e até mesmo a língua, que a gente aqui usa muito, o portunhol. Por essas razões, verificamos que o estudo da arquitetura das duas cidades é importante, pois vai reforçar e mostrar a riqueza desse espaço de integração real, onde o encontro de duas culturas faz surgir praticamente uma terceira, específica e diferente das outras duas, porque a gente vai ver muita coisa parecida, principalmente no espaço que é histórico que a gente resolveu estudar e que faz referência ao estilo estético chamado de ecletismo. Que é o que o ecletismo? É, na verdade, a mistura, historicista dos estilos do passado. Todo junto e misturado, e mesmo assim a gente percebe que é uma honra ao passado, apesar de toda a mistura que é feita na parte estilística. Por isso que acreditamos no conceito de fronteira como um espaço específico e identitário que nasce do amálgama das diversas culturas em contato. O período escolhido para analisar a construção dessas casas e fazer essa análise estilística, ele vai iniciar a partir da colonização dessas cidades, juntamente de quando elas vão ser politicamente construídas. No caso,
a gente vai fazer um recorte de 1823 para Santana do Livramento e 1862 para a cidade de Rivera. O início das comparações. E nós vamos ir até 1943, ano onde foi inaugurado o Parque Internacional. Vou dar alguns spoilers, certo? Para vocês já irem entendendo mais ou menos o que vem por aí. Santana do Livramento e Rivera foram urbanizadas por agrimensores uruguaios. E o que colaborou para o traçado ser bem reticulado e acontecer a conurbação das cidades. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tanto um lado quanto o outro da fronteira, mesmo sendo Brasil e Uruguai, quem organizou as ruas e desenhou foi um uruguaio. Estas cidades, durante o período inicial da urbanização, elas seguiram as leis das Índias, que são ordenanças que desde 1573, ordenanças espanholas, tá? E que tinham um código de postura, que querem dizer como é que pode, qual é a distância da casa para a esquina, como é que tem que ser de uma casa para outra a distância, o que tem na fachada da casa, se a água pode cair na calçada, se não pode, se vai ter calçada, se não vai ter. Isso é que a gente chama ordenanças e código de postura. O crescimento das cidades e a concessão de lotes foi tudo muito facilitado porque esse agrimensor uruguaio, ele colocou tudo em quadradinhos bem certinhos e a gente vê isso direitinho nos mapas. Tivemos grandes edificações, o abastecimento de água encanada, as praças e o desenvolvimento tanto da agricultura comercial como a expansão da economia pastoril vão promover então, a partir da segunda metade do século XIX, um grande desenvolvimento urbano. As duas cidades, por serem consideradas como cidades de capela e de cunho fortemente religioso, têm o predomínio da estrutura de uma cidade que inicia a partir da praça, certo? E essa praça é uma praça menor, como era chamada, é o que a gente chama de a religiosa e também cívica, e é considerada a principal, onde normalmente naquela época as elites se exibiam nos passeios de domingo, né, iam à missa, né, e vai ter uma outra praça depois, né, que vai configurar cidades desse estilo, que a gente chama cidades de capela, que é a praça maior, que é a praça que vai ter o comércio, que vai ser a profana, que nós no nosso estudo vamos considerar então como o Parque Internacional, que é por onde vai passar a ser um campo de comércio, né? Não que estivesse acontecendo comércio dentro da praça, mas é atravessando ela de um lado para outro que se dá a troca do comércio entre Livramento e Rivera. Claro que nem sempre tudo foi flores, certo? A gente estava numa região de fronteira, né, entre dois países e que com certeza enfrentaram através daqueles tratados que a gente já falou, né, Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid, de Santo Ildefonso, né, problemas com os seus limites e o que pertence a um, o que pertence a outro, ocupação de território, posse de terra. Também a gente sabe, né, que em função desse vai e vem dos tratados, também teve uma tradição militar, que vai ser ratificada através do nome das praças, que homenageiam seus heróis pátrios. Por isso que a maioria das praças, tanto de Livramento quanto de Rivera, tem o nome das praças homenageando seus heróis pátrios. As construções que a gente vai estudar, elas podem ser classificadas como ecléticas, porque através da sua caixa mural, o que é uma caixa mural? A caixa mural é a fachada geral, aquela mais de fora, e dos elementos constitutivos gerais, que aí tem em todo o seu espaço externo e também alguns elementos internos, tá? Apresentam uma miscelânea de materiais, técnicas construtivas e ornamentação que vão somar a influência de diversos estilos arquitetônicos, como o neoclássico, o greco-romano, o renascimento italiano, o francês, o inglês, o barroco, o neogótico, o medieval e por aí vai. Portanto, o historicismo eclético, ele vai se manifestar fortemente nas duas cidades. Por isso
que o ecletismo de Santana do Livramento e Rivera representa uma modernidade irmanada nas duas cidades, materializando uma nova estética de elites, de locais, através exatamente, né, desse amálgama provocado por essas duas culturas que estão em contato o tempo todo. Agora nós vamos fazer um exercício visual com vocês. Vou apresentar aqui imagens onde vocês vão olhar para elas rapidinho e vão perceber que elas são muito próximas e que o estilo é muito parecido. Por exemplo, a hoje conhecida como Sala Cultural Professor Chiquinho, que fica numa das esquinas da Praça General Osório, em Santana do Livramento, era o antigo Banco do Brasil. Se eu olho para a caixa mural dela e olho para a caixa do Banco Del Norte, que fica na esquina da Praça Artigas, lá em Rivera, antiga Praça Rio Branco, eles se parecem muito. Os dois têm a esquina chanfrada, nos dois a gente tem um frontão praticamente grego, temos colunas também de ordens que se parecem greco-romanas. Se a gente for olhar, por exemplo, para as duas igrejas principais, as duas igrejas matrizes, né? A igreja matriz de Santana do Livramento e a Catedral Imaculada Conceição de Rivera. A nossa igreja matriz, né, é a igreja matriz de Santana, e a de Rivera é a Catedral Imaculada Concepción, certo? As duas têm uma torre central, as duas têm 3 aberturas na fachada, as duas possuem uma rosácea arredondada em cima da porta principal. Estão percebendo esses elementos como eles são parecidos? E uma fica no Brasil, outra fica no Uruguai. Quando a gente compara, por exemplo, na outra esquina lá da Praça Artigas, né, o Banco de la República, mas no meio da nossa praça aqui no Brasil, da Praça General Osório, a gente dá uma olhadinha na Casa de Cultura Ivo Caggiani, que era o antigo fórum e que antes de ser o fórum foi o Teatro 7 de Setembro, certo? A gente percebe que a imposição das colunas, tanto num prédio quanto no outro, aparecem rapidamente e que o uso das platibandas cegas também, são bem próximos. As praças, elas chegam a ter quase que o mesmo tamanho, a mesma área. Elas são quadradinhas, elas têm praticamente a mesma área e a localização das duas igrejas está no mesmo lado, na mesma situação geográfica. Dá para ver aqui no slide, por exemplo, aqui está a Praça General Osório e aqui a gente vê então a sombra da Igreja Matriz de Santana. Aqui está a Praça Artigas e aqui a gente vê a sombra da Catedral Imaculada Concepción, né? Que quer dizer o quê? Que elas estão exatamente geograficamente colocadas iguaizinhas, espelhadas. E aqui a gente tem o Parque Internacional, que seria a Praça Maior, a Praça Profana, aquela que dá a liberdade, né, e semeia o comércio, certo? A gente vê então que aqui, tá bem clarinho, né? A gente vai ver que ele ocupa os dois lugares, mas se não fosse essa linha verde que aparece aqui na foto, a gente não sabia que isso aqui eram duas cidades e que isso aqui são dois países, que são duas cidades e que são dois países. E para encerrarmos então, deixo com vocês uma foto da inauguração do Parque Internacional, onde vocês viram aí que realmente Santana do Livramento e Rivera é a fronteira da paz. E aguardem o próximo episódio, onde a gente vai contar como é que essas duas cidades nasceram.